1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso de número 4. Se você quiser, está aqui projetado para facilitar. A palavra do Senhor diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vamos orar. Senhor, sempre existe uma grande alegria no nosso coração, Pai, quando somos, Pai, convocados pelo Senhor mesmo para no seu dia, no dia do Senhor, cultuarmos a Ti, cantarmos louvores ao Teu nome, lermos a Tua palavra, termos a comunhão dos nossos irmãos conosco e agora meditar no Senhor e no que o Senhor tem para nos falar através da Sua palavra. Quanta alegria nós temos no coração. Mas ao mesmo tempo, Pai, sabemos que somente o Senhor pode nos dar completo entendimento da Sua palavra. Somente o Senhor, com Teu Espírito, pode desvendar os nossos olhos da alma, para que possamos perceber das Tuas riquezas e sermos enriquecidos por elas. Esteja nos abençoando, esteja nos qualificando, iluminando-nos, para que possamos compreender a Tua palavra. E faça a Tua obra em nós e responda as nossas perguntas, as nossas dúvidas, e fale a nós em nome de Jesus. Amém. Amados, nós, nos dois últimos momentos em que estudamos o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, primeiramente nós vimos os primeiros 3 versos, onde existe uma preocupação de Pedro de mostrar à igreja que ela era uma igreja salva por Cristo Jesus e que era uma igreja que Deus fazia uma obra na vida de cada um daqueles que Ele congregou como seu povo. E como característica, esse povo tinha uma transformação de vida, deixando para trás as coisas velhas e vindo adiante na novidade de vida, deixando velhas práticas e vivendo novas práticas. Vivendo uma realidade com Deus diferente daquela que era vivenciada sem Deus. Depois, no segundo momento, nós vimos o texto do verso 9 e verso 10, onde existem ali algumas qualidades bem específicas a respeito do povo de Deus, onde fala que a igreja é raça de Deus, é povo escolhido de Deus, é propriedade do Senhor. E que tudo isso acontecia pelo fato de Deus agir eficazmente na vida de todos eles. Queridos, nós só nos acomodamos na presença de Deus e nos sentimos protegidos e sentimos que estas palavras da Escritura têm a ver conosco através da fé que Deus nos dá nele. A partir do momento em que o Espírito age na nossa vida, final do capítulo 1, nós vemos que pela palavra nós somos regenerados e nós nascemos de novo. E esse novo nascimento é um nascimento espiritual. E a partir daí somos o povo de Deus. Nessa parte do texto, nós encontramos Pedro falando sobre uma obra específica de Deus na vida de cada um de nós, mas uma obra também que Deus faz
na medida em que nos ajunta. Na medida em que Ele nos ajunta para que nós possamos, por Ele, termos função como adoradores na sua presença. Como isso se dá? Como que Deus age na minha vida de forma específica e como Deus trata-nos como o corpo de Cristo? No verso de número 4, o texto começa dizendo: chegando-vos para Ele a pedra que vive. Logo depois o texto vai dizer que nós somos pedras que vivem, ou pedras vivas, que também pode ser traduzido assim. Eu creio que aqui nós vamos ver Deus edificando uma casa espiritual. Eu fico aqui pensando se você e se eu não desejamos, acima de tudo na nossa vida, temos a nossa história marcada como uma vida espiritual tão marcante, tão verdadeira, que isso faz diferença na minha vida, no meu lar e na vida daqueles que estão ao meu redor. Deus faz isso. E há na Escritura aqui exatamente uma orientação para vivermos exatamente essa obra de Deus. E o verso 4 diz: chegando-vos para Ele. A ideia aqui de chegar para Ele, se referindo à pedra que vive, é claro que o texto aqui está se referindo a Cristo Jesus, é aproximando-se de Deus, não vivendo à parte de Deus. De forma muito prática, é ter uma convivência tão íntima com Deus, que Ele transforma e te influencia ao ponto de você parecer com Ele. E parecer de uma forma tão grande que alguém começa a te confundir. E eles preferem te chamar de cristão do que pelo seu próprio nome pessoal. Essa expressão, ela significa pequeno Cristo. É assim que o povo de Deus foi chamado no período da igreja primitiva, quando começaram a ser chamados de cristãos, porque era uma religião iniciante, e como eles queriam identificar essas pessoas, e elas estavam sendo tão fiéis ao Senhor Jesus, estavam defendendo a sua fé ao ponto até mesmo de sofrerem penalidades, muitas delas físicas e muitas delas até a morte, mas elas não queriam abrir mão das características de Cristo nas suas vidas. Eles começaram a ser chamados de Cristos, ou pequenos Cristos, no sentido de semelhança, na influência do aprendizado que eles tiveram com Cristo Jesus. Quando Pedro está dizendo que nós devemos nos aproximar ou nos achegar à pedra que vive, isso vai produzir em nós uma identidade cristã. E nós vamos à semelhança de Cristo, que é chamado de pedra que vive, como pedras que vivem, ou pedras vivas. Isso é muito, muito claro aqui no texto. Mas essa linguagem, essa metáfora, essa figura de linguagem de pedra, ela é meio estranha, porque nós normalmente imaginamos pedras como algo inerte. Pedra não é algo que tem vida. Pedra é pedra. Nós estudamos na escola desde o início a respeito dos seres vivos, dos animais, dos vegetais, são vivos, mas pedra não. Pedra não tem vida nela. Mas é interessante que essa figura é usada na Escritura, e não só aqui. E Pedro vai usar essa figura mais de uma vez. A expressão a pedra que vive, que parece ser um paradoxo, que parece ser estranho, é algo que Deus quer enfatizar o sobrenatural, Ele quer enfatizar algo que vem de Deus, que é proveniente de Deus, a ideia de Deus. E quando Pedro diz que nós devemos nos achegar a Cristo, que é a pedra que vive, ele está mostrando que essa pedra que vive tem a ver com uma pessoa, e não com um material inerte. O próprio Senhor Jesus, quando falando com os seus discípulos, falando diante do Sinédrio a respeito de situações que envolviam o seu
ministério. Ele vai falar a respeito de uma ação sobrenatural de Deus que vai além da capacidade dos homens de falarem. Deus providencia meios para que isso aconteça. O próprio Pedro usou essa linguagem quando ele estava diante do Sinédrio, quando chamou Jesus de pedra rejeitada por vós. E depois ele diz, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E quando ele está fazendo essa citação, ele está citando o Salmo de número 118, verso 27. Pois bem, quando Pedro está atribuindo à palavra pedra a qualidade que vive, ele se refere a uma pessoa. Em outros lugares, nós vamos encontrar certas metáforas que são interessantes também. Por exemplo, Jesus é chamado de a água viva. E Jesus é chamado também de o pão da vida. E agora, Jesus afirma diante dos seus discípulos, eu asseguro-vos que se eles se calarem, se referindo aos seus discípulos, as próprias pedras clamarão. O Senhor Jesus estava dizendo, olha, se não houver quem fale, eu vou fazer com que as pedras falem. Ou seja, ele sobrenaturalmente vai fazer as coisas acontecerem. Então, essa linguagem de pedra é uma linguagem muito interessante que a gente encontra na Escritura. Apesar de parecer impossível, porque pedras não falam, não são vivas, Pedro diz que quando nós vamos a Cristo, nós vamos à fonte da vida. Quando nós vamos à pedra viva, nós encontramos vida. Houve um momento em que Pedro foi chamado de pedra. Na verdade, a expressão Pedro tem a ver, na sua raiz, com pedra. E essa expressão pedra, que é direcionada a Pedro, Petros, que nós encontramos em Mateus capítulo 16, verso 18, é diferente da expressão pedra que é usada aqui, que é a expressão litros, que significa pedra. Um significa pedra, o outro significa rocha. Mas no sentido comum, é pedra. O que nos importa observar essa expressão é que Deus está dizendo que Ele traz a vida daquilo que não tem vida. Que Ele é vida em todas as circunstâncias, até mesmo naquilo que nós não poderíamos achar a própria vida. Mas o texto fala um pouquinho mais desse Deus, querido. Diz que ele é rejeitado pelos homens, mas para Deus ele é pedra eleita e preciosa. Eu não sei se vocês se lembram bem, mas quando nós começamos, no primeiro estudo que nós fizemos de 1 Pedro, no primeiro sermão, no capítulo 1, logo nos primeiros versos, a igreja é chamada de igreja eleita, povo eleito. Dando a ideia de que é um povo que Deus tem um propósito para ele, e ele chega nesse povo, e ele age no seu povo, e traz esse povo para uma convivência com ele, porque ele tem um propósito santo para esse povo. Não é uma escolha somente minha, é uma escolha de Deus. E quando eu vou escolher ao Senhor, é porque Ele me convenceu a respeito de algo através do seu Espírito. É uma ação monergista, ou seja, de uma energia de Deus a nosso favor, ou de uma ação graciosa de Deus a nosso favor. Essa é a pedra, diz o texto, que é desprezada pelo povo, pelos homens. E nós vamos ver na história, Jesus foi desprezado. Ele foi maltratado. Ele foi alfinetado, ele foi acorrentado. Ele foi chicoteado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele foi blasfemado. Blasfemaram o nome de Deus por causa dele.
todas essas coisas aconteceram. Jesus veio como aquele que era a encarnação da vida. Esse Jesus é verdadeiro. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto e nós vemos o ato da fé que o Senhor um dia nos permitiu ter, a ideia que vem à nossa mente é: nós fomos buscar e fomos nos aproximar daquele que o mundo afugenta-se, foge, não quer conviver, não consegue entender, até mesmo abomina a expressão da sua graça. O mundo rejeitou e de uma certa forma rejeita. Mas essa pedra, segundo Pedro, é, na linguagem pedrina, a pedra eleita, aquela que o Pai reservou, aquela que aos olhos de Deus é considerada preciosa, o que nos é odioso em nosso estado caído, quando nós tínhamos ainda um coração sem Cristo, era considerado por Deus desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, como o precioso de Deus. Queridos, isso faz diferença para nós, muita diferença, e precisamos compreender isso, porque se hoje eu vivo porque Jesus, como a preciosidade de Deus, veio ao mundo para que nós pudéssemos não só crer, mas pudéssemos nos aproximar dele. Existe uma possibilidade de eu crer em Deus e não viver aproximado de Deus? O texto dá-nos uma ideia que sim. Em alguns momentos, já no capítulo 1, nós vemos essa ideia. Sede santos, dando uma ideia de que há uma possibilidade, mesmo que sendo cristão e separado por Deus, ou separado, eu não vivo a santidade como deveria, e existe uma advertência: sede santos, acordem, vivam a realidade pela qual o Senhor Jesus veio ao mundo para a sua salvação e a sua santidade. Nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos, como igreja eleita, conviver na intimidade com Deus, como cristãos transformados, como cristãos que têm a marca de Cristo. Por isso que o texto no capítulo 2, verso 5, se você olhar aí logo depois, diz: também vós mesmos, como pedras que vivem. Se pedra é inanimado, é algo que não tem vida, mas é tratado por Deus como aquele que tem vida e é preciosa e eleita. Agora, a pedra que é a igreja, o somatório de pedras que é a igreja, elas também, nós, as pedras, somos preciosos e eleitos por Deus. Como houve e há milagre através da obra de Cristo, há milagre nas nossas vidas pela obra de Deus. Antes, sem Cristo, eu não tinha a vida verdadeira. A Escritura diz que por causa de Adão, eu morri e eu vivo agora, eu existo com morte espiritual. Eu existo sem comunhão com Deus. Mas quando creio, agora eu passo a viver e não só existir. Eu passo agora a conhecer a Deus e não estar alienado de Deus. Eu passo a desfrutar da verdade de Deus e não como ignorante quanto a Deus. Eu passo a experimentar do poder de Deus na minha vida, que vai me conduzir até a eternidade, coisa que o mundo não pode e nem pode esperar. Nós somos pedras que vivem. Não só Cristo é pedra que vive, eleito e precioso, mas nós que pertencemos a Cristo também. E agora, Pedro oferece uma metáfora da igreja como um edifício. Ele diz que nós somos como um somatório de pedras que vão sendo colocadas uma em cima da outra, de maneira muito organizada. E essa obra é uma obra de Deus. Ele vai nos unindo com tijolos, ele vai nos unindo com cimentos, ele vai nos unindo de maneira tal que nós somos edificados santuário para o Senhor.
Nós somos a igreja, construída como pedras vivas. Querido, Deus não me salvou para viver a minha vida espiritual sozinho. Não existe em lugar nenhum na Escritura ensinamento quanto a esse. O texto diz que Deus nos salva para que sejamos um somatório de pedras que vivem, no qual estamos sendo edificados como igreja, ajuntados como povo de Deus. Aquela ideia de que nós podemos viver como igreja separados uns dos outros é algo estranho. A ideia da convivência, do compartilhar dos dons e da graça que Deus tem colocado nas nossas vidas individuais a ser ministrado uns aos outros. Quando somos abençoados pelo Senhor, nós nos alegramos em compartilhar. E quando não fazemos isso, devemos sentir falta e sentir o quanto é estranho. É por isso que nesse período de pandemia, a verdadeira igreja sofre. Porque o convívio tem a ver com troca, tem a ver com compartilhamento. E você pode dizer, mas eu compartilho de outras coisas, e não sempre, não somente através do convívio pessoal. Mas isso é fundamental. E é por isso que em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz que nós devemos nos congregar, quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, por causa dessa realidade de Deus nos ajuntar como pedras que vivemos. De onde vem a nossa vida? De onde nós extraímos o princípio vivificador? De Cristo Jesus. E agora Deus está nos construindo. E o texto diz, como Deus faz isso? Ele diz, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E ele termina dizendo, por intermédio de Jesus Cristo. Observem que existe uma sequência de informações aqui. Cada uma delas dá para que a gente trabalhe um sermão sem sombra de dúvida, mas nós vamos ver isso de forma sintetizada. O que Pedro está fazendo aqui é lançando mão de ilustrações que cada vez com maior clareza retratam a vida de adoração do cristão e da igreja do Senhor Jesus. Ele fala de pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo e sacrifícios espirituais. E ele termina por intermédio de Jesus Cristo. O que significa cada uma dessas figuras que ele nos traz aqui? Primeira delas, casa espiritual. Quando ele está falando aqui de casa espiritual, ele está dizendo que os membros individuais, que são pedras, formam a casa espiritual, a casa de Deus. Onde nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso em vários momentos no Novo Testamento. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 19. 1 Timóteo capítulo 3. Hebreus capítulo 3, capítulo 10 também. Essa metáfora, ou essa linguagem de casa espiritual, ela transmite a ideia de uma comunidade de cristãos, ou de crentes, que como sacerdote santos, apresentam sacrifícios vivos nesta casa espiritual. Nesta que é o corpo de Cristo. Só que é muito importante que você olhe na sua Bíblia e perceba a tradução que está aí do grego para o português. Vocês são edificados, casa espiritual. Vocês são feitos sacerdócios santos. Vocês são feitos sacerdócios santos para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E tudo isso acontece por intermédio de Jesus Cristo. Amado, a obra que Deus começou na nossa vida, ao nos dar fé, ao
ao nos dar entendimento do nosso pecado e a necessidade da salvação que há em Cristo Jesus, do perdão dos nossos pecados, Deus fez isso para continuar uma obra eterna na vida de cada um de nós e no corpo de Cristo. Cada um de nós nos fazendo pedras vivas e como igreja nos edificando como casa espiritual. A casa espiritual, a segunda figura que ele traz aí é sacerdócio santo. Essa expressão, que aparece com frequência como sacerdócio de todos os crentes dentro da literatura teológica reformada, refere-se ao somatório dos crentes que são feitos sacerdotes e que significa que cada um de nós temos uma função dentro do corpo de Cristo, como adoradores. Para isso, é possível e necessário olharmos para trás e lembrarmos do sermão último que fiz. O sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha a responsabilidade de ser mediador, o representante do povo na presença de Deus. Quando você queria ir no culto e prestar culto, confessar os seus pecados, pedir a misericórdia de Deus, o perdão dos seus pecados, você não o fazia indo direto na presença de Deus. Você tinha que fazê-lo através do mediador. E esse mediador se chama sacerdote. Quando Cristo veio, ele veio como o último sacerdote. O sumo sacerdote. O sacerdote final. Que fez uma obra que tem valor para sempre, como diz o autor de Hebreus. E agora, quando eu vou me aproximar do Senhor, eu não preciso mais de sacerdote humano, mas eu preciso única e exclusivamente de Cristo Jesus, porque é Ele que me leva à presença do Senhor. E agora, Ele como Deus, apresenta a nossa vida diante do Pai que é Deus, que age a nosso favor através do seu Santo Espírito. E nós agora não temos mais impedimento, nós não temos mais a necessidade de representante humano, mas nós já nos aproximamos diante de Deus por causa de Cristo. E agora nós podemos ministrar, nós podemos orar diretamente, nós podemos levar nossos louvores na presença de Deus, nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos exaltar a Deus como sacerdotes. E isso fazemos também como igreja na casa espiritual. Amados, é uma honra maior do que qualquer outra honra, ou inigualável, que não pode ser comparada. A honra, o fato de que Deus não apenas nos consagrou como igreja, como templo, para Ele, como casa espiritual, no qual Ele habita e no qual Ele é adorado, mas também nos faz sacerdotes. Ele faz individualmente a cada um de nós como verdadeiros adoradores. O adjetivo santo aqui, de sacerdócio santo, significa que o sacerdócio é dedicado a Deus e é separado do mundo. Nós não fazemos nada para os homens ou para o mundo, mas para Deus. E depois diz o texto que nós oferecemos a Deus sacrifícios aceitáveis. Qual é a tarefa de um sacerdote? Ele não precisa oferecer sacrifícios para remover o pecado e a culpa. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi feito por Cristo Jesus, de uma vez para sempre, Hebreus 9, 28. Um membro do corpo de Cristo, que é pedra que vive, que agora, junto com os outros irmãos, faz parte da casa espiritual, e que é conduzido para um sacrifício aceitável a Deus, ele é aquele que deve apresentar um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Cristo. O autor de Hebreus diz isso no capítulo 13, verso 15 da sua carta. O sacerdote é aquele que
procura e deve procurar buscar na sua vida santidade. Uma santidade que não é própria sua, mas que vem de Deus. Uma identidade que não é própria sua, mas que vem de Deus. Mas que o transforma e o que faz parecido com Cristo Jesus. Por isso, o texto diz: sede santos, porque eu sou santo. E por fim, ele oferece o seu corpo como sacrifício vivo, num serviço grato a Deus. Nós nos lembramos de Romanos capítulo 12, onde o texto diz que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios vivos na sua presença. Esses sacrifícios espirituais, eles só podem ser apresentados a Deus de forma viva, através de Cristo Jesus. Porque o sacrifício do homem sem o sangue de Cristo, ele é morto, ele não é válido e ele não é aceito por Deus. Mas o sacrifício que é feito através da graça de Deus, através da obra oferecida por Cristo na cruz em nosso lugar, ele passa de trapos de imundícia para expressões de santidade e verdadeira adoração ao Senhor. Completando o texto diz que tudo isso tem que estar e está de conformidade com o que a Escritura nos traz. Pois isso está na Escritura, diz o verso 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Portanto, para vós outros, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Queridos, e o texto volta para a pedra que é Cristo Jesus. E o texto diz: é por isso que eu estou agora mostrando para vocês que a Escritura desde o início apresentou Jesus como a pedra. Durante o Antigo Testamento é dito que a igreja seria edificada, o povo de Deus, sobre a pedra, a rocha. E essa é a pedra que dá toda a sustentação para a construção. Você sabia que lançar o alicerce é fazer a construção sobre uma rocha? E quanto maior for esta obra, mais consistente deve ser este o fundamento? Isso é um princípio básico de engenharia. Se você faz de maneira desproporcional, a casa vai ruir. Não vai ter como. Existem outras coisas que podem fazer a casa ruir, ou a construção. Mas uma delas é o seu fundamento. E quando o texto fala de pedra angular, se refere à pedra que dá sustentação, tanto na quina da construção, quanto no seu fundamento. E o texto diz que ela veio a ser a pedra angular, se referindo a Cristo Jesus. Qual é a reação que alguém pode ter para com Cristo e a mensagem do Evangelho? Duas. A primeira delas, possibilidade, ou o primeiro tipo de pessoa diante da palavra de Deus, são aqueles que acreditam na palavra de Deus e recebem a honra de serem salvos e serem conhecidos como pedras vivas. E serem edificados por Deus, como corpo de Cristo, como sacerdócio real e um povo que o adora. Tudo isso provém de Deus. Esse é o primeiro grupo. Mas o segundo grupo é aquele que olha para a pedra, aquele que não aceita as mensagens que são referidas à palavra de Deus e a Cristo Jesus.
rejeita a palavra de Deus, e a palavra para ele é como palavra de tropeço, é palavra onde ele não consegue ficar de pé, é rocha de ofensa. Essas pessoas, elas tropeçam simplesmente em Cristo Jesus. Eles, rejeitando a Cristo Jesus, pedem o reino de Deus. A pedra que eles rejeitam foi declarada por Deus como pedra angular, e pedra, como diz aí o texto, no verso de número 7, preciosidade. Segunda vez que a palavra é dita aqui nesse pequeno texto. A pedra, que é Cristo Jesus, é preciosidade de Deus. E agora, a pedra de Cristo Jesus, que é a preciosidade para nós, os que cremos. Então não é só para Deus. E como é que alguém pode tropeçar na palavra, na pedra, e pode ter essa palavra como palavra ou rocha de ofensa? O texto é muito claro, queridos, quando diz: são estes os que tropeçam na palavra. Estes são os que tropeçam na palavra. Estes tropeçam na palavra, diz o texto aí, se você olhar na sua Bíblia, no verso de número 8, sendo desobedientes. E aqui, a palavra de Pedro, ela é pastoral, ela é admoestativa. Ele está mostrando para aquelas pessoas que ter a Cristo nas nossas vidas é ter a um Cristo sobrenatural que traz consigo a vida e dá para nós a vida, sendo Ele pedra que vive, nos faz pedras que, juntadas por Deus, edifica a igreja, a casa espiritual. E nos faz individualmente responsáveis dentro do corpo de Cristo, para ministrarmos uns aos outros e ministrarmos ao Senhor verdadeira adoração. Mas esta palavra, esta verdade que salva, e nós sabemos que o texto está se referindo ao Evangelho de Deus, para alguns é como loucura. Fazendo uma citação a 1 Coríntios capítulo de número 1, a partir do verso número 10. Aqueles que desprezam a palavra porque acham que ela é loucura. Estes não vão dar atenção à Escritura. Pelo contrário, ela será alguma coisa que sempre os fará tropeçar, eles vão se sentir desonrados e eles vão desobedecer. Mas o texto traz uma informação aqui que nos incomoda no finalzinho do verso 8. Para o que também foram postos. O que essa parte do texto traz para nós é que Deus nos escolheu para sermos dele. E Ele faz a obra perfeita na nossa vida. Você pode ter certeza que Deus está fazendo a obra perfeita na sua vida. Ele está agindo no seu coração. Ele está conduzindo você com a sua palavra. Ele está tratando o seu interior com o seu espírito. Se você é dele. Porque o Evangelho para você te edifica dia após dia. Te aperfeiçoa. O Evangelho de Deus, que é vida, ele faz uma obra contínua através de nós no corpo de Cristo. Por isso que a igreja cresce continuamente. Mas aqueles que não são do Senhor, eles vão tropeçando pelo caminho. Eles vão rejeitando pelo caminho. E vão se tornando cada vez mais desobedientes. Deus tem propósito para nós e tem propósitos para eles. O propósito para nós é salvação. O propósito para estes é juízo. O maior ataque, amados, concluindo, contra a igreja de hoje,
ela está voltada contra a confiabilidade das Escrituras Sagradas. Hoje, o corpo de Cristo ele tem sofrido muitas ameaças, mas a maior delas é o desacreditar, o invalidar, ou tentativa de invalidar a palavra de Deus e a sua fidelidade. Por isso, como igreja do Senhor Jesus, é importantíssimo permanecermos fiéis à palavra de Deus, porque ela é o fundamento da igreja. E se o fundamento é abalado, a igreja não persiste. Quando nós vivemos momentos onde princípios da palavra de Deus têm sido colocados em xeque através de situações tão bizonhas, como essas que temos visto nos nossos dias de hoje, onde a verdade de Deus é questionada a partir de princípios humanos, só poderão ser, queridos, rebatidos na medida em que a palavra de Deus fizer diferença na vida da igreja do Senhor Jesus. E ela viver uma vida de fidelidade tal que ela pode reivindicar a verdade, proclamar a verdade e viver a verdade em meio à impiedade. Essa semana nós vimos um quadro quase que belicoso de guerra, com uma propaganda que foi feita usando crianças de maneira inadequada, numa apologia ou uma defesa de algo que contraria plenamente, abertamente, o que a palavra de Deus diz. E às vezes nós ficamos tão preocupados em o que devemos fazer, que nos esquecemos o que devemos fazer com os homens e nos esquecemos com o que devemos fazer como crentes. O objetivo de Deus é fortalecer a igreja. Na medida em que ela é fortalecida com a palavra de Deus, para que ela possa ter a sua voz ouvida como aquela que proclama o Evangelho, porque ele é a única solução, é o único que traz verdade, o Evangelho. Poder de Deus para a salvação do homem é o Evangelho. E essa responsabilidade, esse direito, essa bênção é colocada sobre nós, a igreja do Senhor Jesus. Hoje eu fiquei pensando sobre isso na medida em que revia o texto. O que isso tem a ver com os nossos dias de hoje? E eu digo tudo. Tudo. O fundamento que pode permanecer, irmãos, e que permanece, é aquele que veio de Deus. O mundo pode espernear, pode fazer o que quiser, que o fundamento continuará sendo o do Senhor. Contudo, a igreja para se fortalecer e para ter uma opinião ouvida e respeitada, ela precisa ser como aquela que é viva. E foi feito viva. E tem a cara de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, a sua igreja, e nos dê a alegria com essa obra que Ele está fazendo em nós. E pode fazer, nos usando como instrumentos de honra nas suas mãos. Vamos orar. Senhor, eu imploro para que o Senhor traga a nós o júbilo de sermos, ó Deus, um povo do Senhor. Nossa fé, nossa esperança, o que nós conhecemos, ó Pai, vem da Tua palavra. Se conhecemos a Jesus, é por causa do Evangelho. Se cremos, é porque o Teu Espírito nos deu entendimento do Teu Evangelho, que aplica a nós, ó Pai, aquela vida que há no Seu Filho. Ó Deus, não permita que vivamos como uma igreja que negligencia aquilo que somos, mas que como uma igreja viva, construída como casa espiritual,
tijolo a tijolo, irmão por irmão, possamos estar oferecendo ao Senhor, Pai, sacrifícios vivos de fidelidade a Ti em adoração, como sacerdotes que somos por causa de Cristo Jesus. Ó Deus, o mundo tem agido de maneira tão louca e cada vez mais sem medo, agido contra o Teu povo, contrariando o Senhor e a Sua palavra. Não permita que a Tua igreja fique atemorizada, mas que ela, com intrepidez, como Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, possa em tempo e fora de tempo, continuar pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho com alegria. Como aquela que tem convicção da sua fé, da sua salvação, do seu Deus e das suas responsabilidades. E que seja isso para a Tua glória. Em nome de Jesus. E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, e vos dê da sua paz, no amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém.